Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira. Vamos começar aqui uma live que eu separei um tema incrível para vocês. Eu quero aqui hoje eu vou falar nessa live sobre converter energia em resultados. Deixa eu colocar aqui. Você sabe converter a sua energia em resultado? Bom dia, Caio. Seja muito bem-vindo. Bom, hoje pela manhã eu assisti uma das pessoas que eu sigo e que eu tenho como mentor, que eu busco, conhecimento nele. E ele falou algo muito interessante que eu decidi compartilhar nessa segunda-feira de manhã para que você possa transformar a sua semana, Por isso eu decidi falar com vocês hoje às 8 da manhã. Hoje à noite, às 21 horas, a nossa live continua e o tema de hoje à noite é como preparar a sua recepção para ela encantar o seu paciente no primeiro minuto. Esse é o tema de hoje à noite, às 21 horas. Mas eu decidi entrar aqui para poder fazer uma live, para poder te estimular a iniciar essa semana de uma forma diferente. E, inclusive, eu coloquei lá no Telegram uma opção para você votar se você prefere a live às 7 da manhã, às 8 da manhã, ao meio-dia ou às 9 da noite. Qual é o melhor horário para você, para que você possa participar e receber esse conteúdo que é riquíssimo e que pode transformar os resultados aí na sua clínica, no seu consultório. E por que eu decidi falar desse tema? Bom dia, Cristiane, bom dia! Por que eu decidi falar desse tema? Porque a gente tá passando aí por uma pandemia, por uma situação muito adversa. E a gente sempre ouviu aquele ditado que na crise, uns choram e outros vendem lenço, não é isso que a gente sempre ouviu? E hoje, com esse mentor, eu entendi uma perspectiva que eu achei muito interessante, sabe? Porque ele trouxe uma situação que realmente, assim, por que na crise tem muita gente agora na pandemia do coronavírus, tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente crescendo e tem muita gente quebrando. E o que muda de uma pessoa para outra? O que vai fazer você ter sucesso na sua vida ou você simplesmente paralisar agora nesse momento, nesse novo momento, na nova realidade, Os especialistas chamam da nova realidade. O que vai fazer a diferença para você? O que vai fazer a diferença para a sua empresa, para a sua clínica, para o seu consultório? E eu achei muito interessante, por quê? Porque ele selecionou em 4 tópicos, Que ele falou do mar, anota aí, que eu vou explicar cada um. Ele falou do mar, existe o mar, existe o barco, existe o vento e existe a direção, O mar muda para mim e para você? Se você vai à praia ou você vai velejar alguma coisa, o mar muda para mim e para você? O mar não muda. Se você for parar para pensar, o mar ele é igual para todo mundo. E se você não estiver preparado para estar no meio do mar, você vai afogar. Não adianta você ter capacidade, não adianta você não se preparar para aquele momento. Se você estiver no meio do mar despreparado, você vai afogar. Se você não tiver um bote salva-vidas, se você não estiver bem equipado, se você não estiver preparado, você vai afogar. Porque o mar, ele é igual para todo mundo.
E aqui não é diferente. E o que simboliza o mar na nossa realidade? É o mercado hoje. O mar na nossa realidade é o mercado hoje que você está tendo que se adaptar. Como estão chamando a nova realidade, né? Por que a nova realidade? Porque você está num mar que é igual para todo mundo, porém você está no mar atravessando uma tempestade. Mas essa tempestade, ela também é igual para todo mundo. Só que se você não estiver preparado, de fato, você vai afogar. E por isso você precisa entender como que você está se adaptando a esse momento. Você está preparado para esse momento? Ninguém estava preparado, mas aconteceu. O que você tem feito de diferente dentro da sua clínica, do seu consultório, para que você consiga atravessar essa tempestade? Né? Você está atendendo seus pacientes da mesma forma? Ou você pegou sua secretária, sentou com ela e revisou todas as mensagens que ela manda no WhatsApp? Porque agora a comunicação com esse paciente precisa ser diferente. E nós vamos ter uma aula essa semana falando só sobre a comunicação através do WhatsApp. Você pegou a sua equipe, juntou a sua equipe e inspirou a sua equipe porque você é o comandante do barco. Se a sua equipe olhar para você e sentir que você está desesperado, eles também vão se desesperar. Então, você está motivando a sua equipe, você está levando a sua equipe, mostrando que você tem o controle da situação e que vocês vão superar essa situação, ou você realmente está paralisado nesse mar passando pela tempestade? E daqui a pouco eu vou perguntar para você, aonde é que você tá dentro desse mar, sabe? Por quê? Porque ele é igual para todo mundo, tá todo mundo passando pela mesma situação. O que vai fazer a diferença é como você vai posicionar o seu barco nessa tempestade. É isso que vai fazer a diferença. Como é que você vai posicionar o seu barco nessa tempestade? Como é que você vai posicionar a sua clínica nessa tempestade? Como é que você vai treinar os seus colaboradores nessa tempestade? É isso que vai fazer a diferença. Mas o mar e a tempestade, ela é igual para todo mundo. O barco. Um barco, ele, para enfrentar uma tempestade, é importante que você faça as devidas manutenções. E você precisa pegar o seu barco e analisar. Meu barco precisa de algum reparo? Meu barco precisa de alguma adaptação? Meu barco, para enfrentar essa tempestade, eu preciso transformar o que dentro do meu barco? Porque o barco é você. O que você precisa transformar em você, no seu posicionamento, na sua postura, na sua visão de negócio, da sua clínica, do seu consultório, para você poder passar por essa tempestade? E o barco, os reparos, você precisa fazer os reparos no seu barco e você precisa fazer os reparos na sua equipe. O que nesse momento que você está passando pela tempestade, você precisa trabalhar na sua equipe, mudar na sua equipe, para que a sua equipe consiga atravessar essa tempestade com você. Então, o mar é igual para todo mundo e o que vai fazer a diferença em você passar por... Oi. Paulinho, seja bem-vindo, Paulinho. Travou aqui, gente, mas... Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, o que vai fazer você passar por essa situação, vai fazer a diferença, é como você se posiciona como barco. A forma que seu barco... Eu vou te perguntar daqui a pouco como é que seu barco está posicionado hoje, tá? E o vento, gente? Qual é a importância do vento? A gente já viu que o mar não muda, o barco depende do seu posicionamento. E o vento sempre vai mudar. Só que você, como comandante do seu barco, você precisa ajustar as suas velas. E aí é que vai fazer a diferença. Como as empresas estão fazendo. Tinha empresa que vendia roupa e que hoje está vendendo máscara. E está vendendo 50 mil máscaras por dia. E tem empresa que vendia roupa que fechou as portas e ficou chorando, enquanto outra foi produzir máscara. Tem médico que no meio da pandemia começou a dar curso para cirurgia plástica. Ele não podia operar, mas ele começou a dar curso e ensinar as técnicas que ele faz como especialista para
para outros médicos. Ele começou a levar adiante os ensinamentos que ele tem, as habilidades que ele tem. Então, como que você está ajustando a sua vela? Você já começou a ajustar a sua vela ou você está esperando a tempestade passar? Porque se você ficar esperando a tempestade passar, muitas vezes quando a tempestade passa, o que acontece? Ela deixa vários estragos no meio do caminho, não é verdade? Então, não fica esperando a tempestade passar. Ajuste a sua vela de acordo com o seu tipo, com a sua especialidade. Tem clínicas de pediatria que quando o movimento caiu, ela virou clínica de vacina, abriu uma sala de vacina. E aí, no meio da pandemia, ela cresceu, porque apesar de ter diminuído o número de atendimentos em consultório, ela aumentou o número de venda de vacinas. Tem clínica de medicina do trabalho que no meio da pandemia começou a fazer teste do Covid, porque tinha um laboratório que só atendia medicina do trabalho. E aí no meio da pandemia começou a fazer teste do Covid. Então, que tem clínicas que no meio do caos da pandemia só tinha dermatologista, colocou um clínico geral, infectologista, para atender as pessoas que precisavam, atender os próprios clientes que precisavam. Então, o que você está fazendo hoje para ajustar as suas velas para você poder passar por essa tempestade e sair dela muito mais forte e crescer? Porque, na verdade, sucesso é uma questão de posicionamento. Então, o mar, ele é igual para todo mundo, gente. E ele joga onda para todo mundo. A tempestade é igual para todo mundo. O que vai mudar é a sua visão. Você pode olhar para tudo isso e falar, nossa, é uma tragédia, impactou no meu negócio, tá muito ruim, eu vou falir, eu tô com medo, e alimentar o medo em você. Mas você também pode olhar para isso e falar, agora é hora de eu usar as minhas melhores habilidades. Quais são as minhas melhores habilidades que eu tenho para eu poder propagar a minha carreira? Como que é meu posicionamento no Instagram? Como que é meu posicionamento com a minha... Como é que eu tô... Você tá se colocando como vítima ou você tá se colocando como capitão, como comandante do seu barco? Então, como é meu posicionamento com a minha equipe? Quais são os ajustes que eu preciso fazer na minha equipe? Hoje é segunda-feira. Qual é o planejamento que você precisa fazer para essa semana? Você já tem uma visão? Essa semana a gente vai falar sobre meta SMART. Você sabe quantos pacientes você precisa atender nessa semana? Você quer atender essa semana? Você sabe quantos procedimentos você quer fazer ou quantas cirurgias você deseja fechar essa semana? Ajusta a sua vela, assume o controle do seu barco, mantenha a sua visão alinhada, porque dessa forma eu vou garantir para você que você vai crescer. E direção? Direção, gente, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Por quê? Você precisa de uma direção para o seu barco. E não se culpe por você não saber tudo ou por você não ter aprendido na faculdade. Isso não é culpa sua. Agora, tá na hora de você se posicionar e de você começar a buscar a direção. E é isso que eu faço aqui com vocês. Eu tô trazendo as melhores técnicas que funcionam, que triplicam o faturamento, que mudam a realidade da sua clínica. Você precisa buscar essa direção para você poder transformar esse negócio. Você precisa buscar quais são as ferramentas que estão usando hoje no mercado. Como que eu tenho que me posicionar com a minha equipe? Que tipo de atendimento meu paciente exige de mim? Então, essa direção de como que você fala no WhatsApp, essa direção de como que você vende, né? Como é que você apresenta o seu serviço para o seu cliente? Essa direção de como que você treina a sua recepcionista, a sua secretária. Essa direção de como é que você organiza as suas finanças para você não pagar tanto taxa de cartão. Essa direção é isso que a gente faz aqui no Clube do Doutor Empresário. A gente entrega para você um conteúdo que é uma direção que vai fazer você crescer. E tem aí, ó, você pode olhar a minha página, tem vários conteúdos gratuitos, vários conteúdos relevantes, vários conteúdos que fazem a diferença, que têm resultados comprovados em várias clínicas. Agora, você vai ter que definir se você está disposto a ter direção.
a parar, a ouvir um áudio, a ler um livro, a captar conhecimento que não seja só o conhecimento técnico da sua área, da sua especialidade, para que você possa dar uma direção e ter uma direção para você e para a sua equipe. Então isso é muito importante. Agora eu quero que você me responda, ó, pensa aí. Em que barco você está? E aí quais são as opções? Você está no barco dos outros? Então você está esperando pelo comando dos outros. E se o barco der certo, tudo bem, ok. Se o barco não der certo e afundar, você vai afundar junto. Então você está no barco dos outros. Você está sem barco, na verdade, você está perdido, está quase afogando, porque você não sabe para onde, como que vai ser, você está esperando. Então vamos lá, ó. Em que barco você está? Seja bem-vinda, doutora Marília. Em que barco você está? Porque você precisa definir o rumo da sua clínica, do seu consultório, mas principalmente da sua semana. Então, em que barco que você está? O mar é igual para todo mundo. O barco é você que precisa tomar uma direção. E o vento só serve para você ajustar as velas, porque ele sempre vai mudar. Então, em que barco que você está? Como é que você está posicionado hoje? Você está no barco dos outros, esperando pelo comando de outras pessoas, e se o barco dele afundar, você afunda junto. Você está sem barco, e aí você está perdido, quase afogando, porque você não sabe o que fazer. Você está surfando na onda e está aproveitando para ganhar muito dinheiro nessa situação toda que tem acontecido. Você está surfando, conseguiu se posicionar e está crescendo. Você está ensinando os outros a prosperar, como o exemplo que eu dei daquele médico que está dando aula agora de cirurgia plástica, né? Quando ele não pôde operar, ele começou a ensinar. Então você está usando o seu talento para ensinar as pessoas a prosperarem, como eu estou fazendo aqui com você. Ou você está amarrado no porto esperando a tempestade passar? Quero que você reflita nisso hoje. Onde é que está seu barco? O mar está aí para todo mundo. A tempestade está passando. E você, como é que você está posicionado? Você ajustou, você está no seu barco, no comando, ajustou sua vela e está surfando na onda. Você está no barco de alguém, você está afogando. Você está ensinando as pessoas a prosperar no meio da tempestade, ou você está lá com o seu barquinho amarrado esperando a tempestade passar para saber os estragos que ela fez? A única pessoa que pode fazer a diferença na sua vida é você. Então decida assumir o comando do seu barco. Hoje, como eu falei, é segunda-feira. Qual é a direção que o seu barco precisa para que você possa crescer? No cenário atual, não é quando a pandemia passar, não. É no cenário atual. Qual é a direção que o seu barco precisa para te fazer crescer, você, sua clínica, seu consultório, sua equipe? Então, ó, assuma o controle das suas velas, sabe? Vamos andar junto. Começa a buscar, faz uma lista. O que hoje, dentro da minha clínica e do meu consultório, eu preciso melhorar para fazer o meu barco andar na tempestade? O que eu preciso mudar dentro da minha clínica e do meu consultório para fazer o meu barco? É a minha secretária que eu preciso treinar? É o meu financeiro que eu preciso ajustar? É a minha liderança que eu preciso me posicionar? É o meu marketing? Eu preciso aprender a trabalhar as minhas ferramentas de marketing? O que você precisa? Qual é a direção que você precisa para ajustar as suas velas e surfar nessa onda agora? Como eu falei no começo, tem pessoas que só estão reclamando e tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro, tem pessoas que estão chorando, tem pessoas que estão vendendo lenço. Aonde você vai se posicionar? Você vai deixar o seu barquinho parado no porto ou você vai surfar nessa onda? Depende de você e eu tô aqui para te ajudar. Então hoje tem uma live às 9 horas da noite. Essa live às 9 horas da noite vai ser para ajudar você com a sua recepção. Vai ser para falar para você como que a sua recepção consegue encantar o seu cliente no primeiro minuto de conversa. E aí tem um segredo, viu? Então eu espero por você
Compartilha esse conteúdo com várias pessoas, entra no clube do Doutor Empresário, tem vários conteúdos gratuitos para você que vão fazer você ajustar as velas do seu barco e crescer, tá bom? Então eu espero por você hoje à noite, estou aqui à sua disposição. Um beijo, um excelente dia, que seja uma semana produtiva, que seja uma semana renovadora. Doutor Gustavo, o senhor está chegando agora, seja muito bem-vindo. Ó, vou disponibilizar essa live lá no Clube do Doutor Empresário. E eu falei aqui, ó, sobre como que você está posicionado nessa crise toda. Considerando que o mar é igual para todo mundo, a tempestade é igual para todo mundo, mas o barco é você e o que muda é como você se posiciona. Você está surfando e crescendo na onda? Ou você está com o barquinho amarrado esperando a tempestade passar? Quais são os ajustes que você precisa fazer nas suas velas para que elas te impulsionem a crescer ainda mais? Então assiste lá na íntegra porque vale super a pena. Afinal de contas, o seu sucesso depende de você. E eu tô aqui para poder dar a direção e fazer com que o barco de vocês passe muito mais forte surfando na onda nessa tempestade. Um beijo grande e fiquem com Deus. Boa semana!